Hoje nós vamos ler o Salmo 124 e falar um pouquinho sobre ele. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo o Israel diga, e se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram? Eles nos teriam engolido vivos com a sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teriam afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui, Davi repete 2 vezes: se não fosse o Senhor, ele estava dizendo, a gente não se salvaria sozinho. Sem Deus já era. O perigo era real. Ele usa 3 imagens fortes, muito fortes, de morte certa. Ser engolido vivo, como um animal devora sua presa. Você ser engolido vivo. Eu tenho certeza que você já viu um gatinho pegando um pássaro, pegando um rato, um animal voraz, tipo um leão pegando a sua presa. Eles não pensam se aquela presa ela está viva ainda, se ela vai sentir dor, o que vai acontecer, né? O que está passando na mente daquela presa. E o salmista também fala sobre as águas de enchente, ser arrastado por uma enxurrada sem ter chance de sair. E às vezes nós passamos por isso, às vezes nós passamos por alguns problemas que parece uma enxurrada nas nossas vidas e pensamos, Senhor, eu não tenho chance de sair desse problema, eu não tenho chance, eu não vejo chance de sair dessa correnteza, eu não tenho chance, eu não vejo chance nenhuma de sair dessa enxurrada. Mas o Senhor, Ele nos livra. E vemos também Davi falando sobre o pássaro no laço, presa numa armadilha, esperando a morte chegar. Às vezes nós nos sentimos assim, né? Preso numa armadilha e achamos que não vamos vencer. Vamos esperar que a morte chegar. É o que nos resta esperar. É o que nos resta esperar a morte chegar, porque meu problema está tão grande, a minha dificuldade está tão grande que eu não estou vendo saída. Não estou vendo saída para mim. Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas o salmista, ele nos mostra o livramento total. O laço, ele se quebra. Aqui diz, o laço, ele se quebra e nós ficamos livres. E nós ficamos livres. O laço foi quebrado e nós ficamos livres. Não foi um escape no susto, como um pássaro foge quando você vai tirar o pássaro de uma armadilha, ou vamos dizer, de uma gaiola. Se você der bobeira, o pássaro foge no susto, ele escapa. Mas não, o Senhor, ele quebra a armadilha. Ele nos tira da armadilha, ele quebra essa armadilha, porque aqui também diz que o nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro está no Senhor. Ele fez os céus e a terra, ele criou tudo, o Senhor nos criou, então ele tem poder para nos livrar de qualquer situação. De qualquer situação, seja lá qual for a sua situação, o Senhor, ele tem poder para te tirar dessa situação.
Mas para isso, você também precisa crer, você precisa de confiar que o Senhor, Ele é o teu socorro, Ele é o teu socorro. Esse salmo é para nós meditarmos, é para nós pararmos para pensar como saímos de tantas coisas, como nós saímos daquele problema tão grande que nós achávamos que não íamos conseguir sair nunca, ou aquela dor que nós tivemos da perda de alguém, aquela dor que nós tivemos por uma enfermidade que nos assolou. E às vezes nós pensamos, como eu fui conseguir sair? Não percebemos, às vezes nos mínimos detalhes, como que o Senhor tem cuidado de nós, como que nós temos tido livramentos, como que nós temos tido livramentos. É livramentos atrás de livramentos, e às vezes nós não percebemos, e às vezes não somos gratos pelos livramentos que o Senhor nos dá, por aquilo que o Senhor nos livra, mesmo que seja mínimo. Olha, eu escorreguei. Nós mulheres, né, que lavamos cozinha, lavamos banheiro, sempre nós escorregamos, né, naquele sabão e não vemos o livramento que o Senhor nos deu. Às vezes estamos dirigindo e o trânsito está tão lento, está tão devagar. Por que esse trânsito está lento? Foi antes de ontem mesmo, eu voltando de cruzeiro com meu esposo, e quarta-feira à noite, e o trânsito estava muito lento, tinha um carro segurando o trânsito, e nós não entendemos o porquê aquilo, e às vezes chegamos até a murmurar, né? Por que essa pessoa não corre? Parece que em vez de pisar no acelerador, está pisando no freio o tempo todo, não anda, não sai da frente, dá passagem se não quer andar, dá passagem. E quando nós chegamos a um certo ponto da estrada, havia uma vaca solta na estrada. E eu parei para pensar, falei, poxa, se essa pessoa não estivesse amarrando o trânsito e nós pudéssemos ter cortado aquele carro que estava nos segurando, nos amarrando, talvez aquela vaca estaria no meio da estrada, porque ela estava na outra mão, na mão contrária que nós estávamos vindo. E de repente, se aquele carro não estivesse nos segurado na estrada, nós teríamos atropelado aquela vaca, porque ela não teria terminado de atravessar a estrada. Talvez nós teríamos atropelado ela, acontecido um acidente. Se tivesse partido, né, para a eternidade, ótimo, estaríamos com o Senhor hoje, não estaríamos mais sofrendo nada de tribulações aqui na terra, não estaríamos mais sofrendo aqui. Mas e se não estivéssemos partido? Estivéssemos atropelado a vaca, estivéssemos arrebentado não só o carro, mas nos arrebentado ali naquele acidente, porque eu vejo isso como um livramento que o Senhor nos deu. Se aquela vaca não estivesse atravessado, se aquele carro não estivesse segurado o trânsito, talvez aquela vaca estaria na mão que nós passamos, talvez nós estivéssemos atropelado aquela vaca e não vimos no momento o livramento. Mas depois que eu parei para pensar, eu falei, Senhor, obrigado pelo livramento, porque era uma vaca malhada, preta e branca no caso, né? E ela poderia, e no lugar que ela estava, não era um lugar tão claro, tão visível para que nós a víssemos.
e desse tempo de repente de frear, de repente poderia acabar com as nossas vidas, de repente poderia acabar com o carro e nos machucar muito, e ter nos deixado ferido, ter nos deixado até mesmo com ferimentos graves no hospital, numa cadeira de roda, como vimos tantos acidentes. E eu pude louvar ao Senhor pelo carro que nos segurou, porque se não fosse o Senhor que permitisse aquele carro na nossa frente nos segurasse no trânsito, talvez hoje eu não estaria aqui falando com você. Então preste atenção, veja os livramentos que o Senhor tem te dado nos mínimos detalhes, Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor porque Ele te criou, Ele te formou e Ele tem te livrado das armadilhas do inimigo. Ele tem te livrado das setas. Ele tem te livrado das enxurradas de problemas. E às vezes nós não reconhecemos quão grande o Senhor é nas nossas vidas. Às vezes nós não reconhecemos quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Hoje mesmo, quantos livramentos o Senhor já não te deu? Pare um pouquinho para pensar. Hoje você se levantou, hoje você acordou, você poderia ter partido, você poderia ter acordado com um AVC, poderia ter tido um infarto dormindo, mas o Senhor cuidou de você durante o teu sono, o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem te dado livramentos e livramentos, e às vezes você não tem percebido, às vezes você não tem sido grata, às vezes você não tem sido grato ao Senhor por todos os livramentos que Ele tem te dado. Que sejamos gratos ao Senhor, que sejamos gratos pelo Senhor ser o nosso socorro, porque Ele nos socorre, Ele não nos socorre, às vezes Ele não nos tira do problema. Nós passamos por aquela dificuldade e pensamos, poxa, eu estou neste problema, eu estou nessa dificuldade, eu estou nessa enxurrada. Mas o Senhor, Ele permite que estejamos na armadilha ou até mesmo na enxurrada, mas Ele não nos deixa ali, Ele não nos deixa ficar ali naquela armadilha, Ele não nos deixa ficar ali naquela enxurrada. Quando nós pensamos que vamos perecer, Ele vem e fala ao nosso coração: eu sou o teu socorro, eu sou o teu Deus. Fui eu quem fiz os céus e a terra, fui eu quem te fiz, fui eu quem te criei. Você acha que você vai escapar das minhas mãos? Eu te socorro, meu filho, eu te socorro, minha filha, mas é na hora que eu quero, é na hora que eu vejo que você precisa de ser socorrido e não na hora que você acha que tem que ser. Então que você possa ser grato ao Senhor pelo socorro que Ele tem te dado, pelo livramento que Ele tem te dado. Seja mais grato nos mínimos detalhes, seja mais grata nos mínimos detalhes. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça prosperar as bênçãos na tua vida, faça prosperar os teus celeiros. Que o Senhor te abençoe. Fique com Deus. Deus te abençoe.